E aí galera do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, nas graças de Deus. Eu já estava com saudade de falar isso, de gravar. Vocês podem ver que eu estou com visual novo, com barba, com boné. Já tem 3 meses que eu não gravo vídeo, estava bem corrido, aconteceu várias coisas na minha vida. Mas hoje veio uma ideia na minha cabeça, um tema aí, e eu decidi gravar aqui para vocês. Eu vou falar sobre a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade narcisista. Ambos são transtornos de personalidade, ou seja, a pessoa tem um desvio na personalidade. E todos os transtornos de personalidade, tanto o borderline, o narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, que no caso é o psicopata, entre outros, que tem vários, são relacionados a as causas são relacionadas à infância, quando a pessoa passa por algum abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, até abuso sexual também, negligência familiar, bullying, etc. A pessoa ela não consegue crescer com a personalidade estabilizada, ela cresce tendo uma instabilidade na personalidade, porque quando a pessoa é criança, o cérebro não está totalmente formado, e se a pessoa passa por algum trauma nesse período, consequentemente a personalidade dela não vai ser a mesma, vai ter algum desvio, vai ter algum desvio de personalidade, e isso pode ser causa de vários transtornos de personalidade. Eu vou falar então sobre a diferença do borderline e do narcisista. A diferença, quem sabe em outros vídeos eu gravo a semelhança, porque são transtornos que tem muitos sintomas que é muito parecido um com o outro. Mas eu vou falar das diferenças, que a principal diferença entre o borderline e o narcisista é que a pessoa que é borderline, ela ama e ela tem empatia. Já o narcisista não ama e não tem empatia por ninguém. São pessoas frias que apenas querem usar os outros para se sentir melhor. Já a pessoa que é borderline, ela precisa de atenção e de amor para ela preencher esse vazio que ela sente dentro dela. Eu estou falando aqui de forma mais resumida, porque é uma coisa muito complexa, muito profunda. E aí eu preciso falar depois sobre as semelhanças, que aí vocês vão entender melhor. Aí se esse vídeo tiver muito like, se vocês deixarem muito like, eu gravo sobre as semelhanças. A outra diferença é que o borderline ele é muito explosivo, tem muitas explosões de raiva e mudanças de humor. Já o narcisista tem um pouco de controle emocional. Ele é arrogante, só que ele usa essa arrogância a favor dele. Já o borderline ele age por impulso e ele acaba cometendo até violência física, violência emocional com as pessoas próximas dela, devido a essa impulsividade que essas pessoas têm. Já o narcisista ele é arrogante por se sentirem superiores aos outros, por ter um ego inflado, uma falsa autoestima, porque essas pessoas não têm autoestima, elas são pessoas que têm autoestima muito baixa, são pessoas que sentem muito inferior, porém na mente delas, elas criam um personagem que é superior e grandioso para ela se sentir bem, e aí ela costuma ser arrogante com todo mundo, com a mãe, com o pai, com a namorada, com a esposa, com os filhos. E eles não sentem remorso nem empatia, eles só pensam neles mesmos, eles não estão nem aí, eles se relacionam com alguém para essa pessoa dar algo em troca para eles, e depois que eles conseguem essas coisas, ele abandona a pessoa. Já o borderline ele tem um medo profundo do abandono, ele faz muitas coisas para não ser abandonado, inclusive a tentativa de suicídio. São pessoas muito sensíveis, pessoas que têm autoestima muito baixa, que se sentem muito inútil, que quando se sentem que alguém vai abandonar ela entra em pânico, é um medo mortal que essas pessoas sentem.
E esse vídeo vai ser bem curto, porque tem pouca diferença, porque esse transtorno ele é muito parecido, mas eu falei que as principais diferenças, que é sobre o amor, porque o narcisista não ama, ele manipula, ele quer relacionar com uma pessoa para ele conseguir algo em troca, ou seja, para essa pessoa ficar elogiando ele toda hora para ele se sentir bem, ele precisa de receber elogios para ele se sentir bem, ele tem que receber dinheiro, ele tem que ter luxo, tem que ter valor, tem que ter coisas, para assim ele se sente melhor. E ele, na cabeça dele, ele é melhor que todo mundo. Já a pessoa borderline, ela se sente inferior a todo mundo. Elas também necessitam que as pessoas elogiem ela, mas não para ela se sentir superior, mas para ela se sentir bem. Essa é a diferença. Elas não se sentem acima dos outros. Ela quer amor, ela quer carinho, quer atenção. Elas são muito carentes, são pessoas muito pegajosas, muito possessivas. Porém, isso é devido a essa carência e essa necessidade que ela tem de receber amor, atenção, e para alimentar um pouco a autoestima dela, para ela se sentir bem. Já o narcisista, ele quer que a pessoa faz isso para ele já se sentir superior a ela, mais ainda. E aí ele vai humilhar essa pessoa, ele vai colocar essa pessoa para baixo, vai manipular essa pessoa, e só ele vai ser o centro das atenções. Ele nunca vai estar errado. Eles não pedem desculpa, eles nunca assumem seus erros. Já o borderline, eles são pessoas empáticas, eles reconhecem onde eles erram, e eles é muito intenso, tanto no amor, tanto no ódio. Por isso, muitas das vezes, elas são pessoas muito explosivas, porque quando elas estão com raiva, elas sentem uma raiva muito profunda, muito grande. E aí elas acabam, às vezes fazendo coisas que elas não queriam. E também tem uma coisa aqui, uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem. Ambos transtornos têm problema com vícios. Borderline, muitas das pessoas têm problema com álcool. Já o narcisista, já teve uma pesquisa feita, muitas pessoas falam, muitos psicólogos falam, que eles têm vício na cocaína. Por quê? Porque a cocaína, ele dá a sensação de poder na pessoa. E aí ela já tem essa autoestima já baixa. Ela usando essa droga, ela vai se sentir mais superior ainda. E também os narcisistas não suportam tédio. A vida dele tem que ter adrenalina, tem que ter emoção e tem que ser uma zona na vida dele. Ele não consegue ter paz. Já a pessoa que é borderline, ela usa a substância, no caso o álcool, ou pode ser até outras drogas também, para preencher aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa que ela sente dentro dela. Eu acho que vai ser só isso mesmo, galera. O vídeo é esse. Depois, mais pra frente, eu vou falar sobre as semelhanças, que eu acho que as semelhanças vai ser muito importante também. Mas se vocês deixarem muito like, compartilhar, vai ter a semelhança entre o transtorno de personalidade borderline e o narcisista. Tá bom? O vídeo foi esse aí. Eu tô meio desacostumado, até eu pegar esse ritmo de novo vai demorar um pouquinho. Que Deus abençoe a todo mundo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Fui!